Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Jaqueline Cavalcante, astróloga e terapeuta holística. Aqui no canal eu falo sobre espiritualidade, sobre astrologia, sobre astroterapia e você é muito bem-vindo e muito bem-vinda a vir aqui assistir os vídeos, deixar sempre seus comentários e sugestões. No vídeo dessa semana eu quero falar sobre a Lua Nova em Leão. Neste momento a gente está vivendo um processo de despertar do poder pessoal. E essa lua nova é o melhor momento do ano. É uma das luas novas onde os astrólogos mais esperam. É onde a gente sabe que tem um poder espiritual nessa lua nova, que tem uma magia e que é por isso que muita gente fala sobre essa lua nova. Mas eu quero falar aqui com base no que eu acho, no que eu penso, no que eu acredito que também vai poder te auxiliar no seu processo de autocura e de autoconhecimento, ok? Vamos explicar o que é a lua nova. Todos os meses nós temos a lunação, que são os ciclos da lua. E a lua nova é o encontro, é a junção e união de sol e de lua. Sempre se encontram em algum signo, começando ali uma nova fase. Então, o sol, ele representa a energia yang. Ele é o pai, ele é a semente. Então, a energia do sol é a vontade. É a razão, é aquilo que eu quero, é a extroversão. A lua não. A lua já é o yin, é a noite, é a mãe, é a calma e é a escuridão, também é a inconsciência. Então, quando a gente tem sol e lua, a gente tem uma terra fértil e a gente tem a semente. Por isso que quando a gente une sol e lua, a gente está falando de um novo momento, onde coisas novas podem surgir. Onde você pode começar algo novo, plantar novos projetos, novos relacionamentos, novos sonhos, aquilo que você quer que floresça. Então, as lunações mais poderosas é a lunação de Câncer, porque Câncer é regido pela Lua, e a lunação de Leão, porque Leão é regido pelo Sol. Então, a gente está falando do melhor momento do ano, onde o que você planta cresce, a semente é boa. A saca é boa e a terra também. Então, tudo que tem uma intenção neste período cresce, prospera e você tem sim ali uma colheita de bons resultados e bons frutos. Porém, precisa seguir o que Leão pede, né? Precisa seguir aquilo que representa Leão. Então, Carl Jung já falava que os signos eles são arquétipos, eles nos atravessam. E Leão, regido pelo Sol, é uma energia de fogo. E o fogo, ele representa algo que é como a inspiração, é a intuição, é a conexão com o lado espiritual. Por isso que Leão, ele representa vitalidade, ele representa o eu. Leão é um signo que fala sobre criatividade, sobre uma expressão autêntica. A gente ocupa um lugar no mundo. Quando a gente está no plano espiritual, nós somos almas, nós somos espíritos, a gente tem outros propósitos. Ao encarnar aqui na terceira dimensão, o primeiro local que eu habito, a primeira casa que eu moro é o meu corpo físico. E a segunda casa é o útero da minha mãe. Mas o meu corpo é o eu. São os meus órgãos, é o meu coração. E o coração é o primeiro órgão que é desenvolvido, que surge quando existe a formação de um bebezinho. E Leão é regido pelo coração. Por isso que quando a gente fala, siga o seu coração, siga a tua intuição, sinta o que está acontecendo aqui, é porque aqui existe um portal dentro do nosso coração que nos conecta com o lado espiritual, com a nossa centelha divina, com o nosso eu superior, com aquilo que você acredita, com a sua verdadeira consciência. Então, Leão é essa força que nos atravessa, é a nossa força espiritual, é a nossa missão de alma, é o nosso propósito. E é por isso que, para a astrologia kármica, o Sol é um dos pontos mais importantes que você tem que viver nessa vida. Muitas pessoas chegam a mim e falam assim, Jaque, eu quero saber qual que é o meu propósito de vida. Qual que é o propósito da minha alma? Com o que eu tenho que trabalhar? Não é sobre isso. É sobre quem você deve ser, o que você tem que viver. Quais são os desafios do seu ego? Qual é a persona, qual é a capa, a roupa de carne que você vai vestir? Então o Sol, ele representa isso. Por isso é que nós nascemos com o Sol num signo. Então a nossa missão de vida
é viver a nossa energia solar. E uma lua nova em Leão fala sobre um período onde o nosso sol pessoal, nos nossos mapas, ele transborda, ele acende, ele chama para que a gente olhe para aquela natureza. Eu tenho um sol em qual signo? Qual é o signo do seu sol? Comenta aqui para mim. Como que você se identifica com esse signo? Você vive a essência desse signo? É muito importante o nosso sol dentro do nosso mapa. Quando a gente está desconectado do nosso sol, a gente fica pedindo a aprovação externa dos outros. A gente sempre precisa de validação externa, sendo que a energia solar é uma confiança em si próprio. Por isso que uma lua nova em Leão é um período onde a gente vai poder plantar sementes que atravessam esse medo de brilhar. Nós mulheres a gente tem muito disso, mas eu sei que os homens também têm. O medo de brilhar, o medo de ser quem você quer ser, de sentir prazer em você simplesmente ser diferente, ser autêntico. Quantas pessoas aí não vestem máscaras? Então, quando a gente tem uma união de Sol e Lua, a gente tem um poder de volta nas nossas mãos. A gente é líder da nossa vida, nós sentamos no trono da nossa vida. A gente consegue redirecionar o caminho da nossa existência. Essa lua nova, ela acontece no grau 2 de Leão, no dia 24 de julho de 2025. O período de lunação, esse período fértil, dura por 7 dias. Então fica do dia 24 de julho até o dia 31 de julho. Porém, logo em seguida, entramos numa fase crescente, posterior uma lua cheia e depois uma lua minguante. Ou seja, a partir do dia 24 até meados de 24, 25 do mês de agosto, é o período onde você vai se colocar em primeiro lugar. E não tem nada de egoísmo nisso. Você tem que se cuidar, você tem que olhar para você tem que cuidar da sua saúde física, da sua saúde espiritual, você tem que cuidar do seu trabalho, dos seus sonhos. Se você não correr atrás dos seus sonhos, ninguém vai fazer isso por você. Então, o Sol em Leão e essa lunação é aquele período que eu falo assim pra mim mesma, agora eu vou cuidar de mim. A gente fica mais egocêntrico, a gente fica mais egoísta. E não tem nada de errado nisso. Então, o que a gente pode plantar, nesse período? Olhando pela parte astroterapêutica, eu vejo que é um momento onde a gente pode perder o medo de brilhar. Esse é aquele período que a gente quer aparecer, fazer coisas de forma diferente. Comece novos projetos, se inscreva em algo novo, faça algo por você. Não tenha medo do seu brilho, não tenha medo de ser rejeitada, não tenha medo de incomodar. A escuridão tem medo da luz, porque na luz não há segredos, não há mistério. E o Sol em Leão, Leão, ele é o sol a pino, é aquele sol do meio-dia, onde tudo é visto, tudo aparece, tudo floresce. O Sol, ele fecunda a terra, para que a semente brote, prospere, frutifique. Então tudo que é plantado agora necessita intensidade, necessita coração, um período para ter coragem. Não tenha medo de ser intenso demais, não tenha medo de ser metido, de ser diferente, de criar essa máscara onde para a sociedade vai ser mais aceitável. Faça diferente, cuide de você, faça de uma forma única, pense fora da caixa. É um período onde a gente vai começar a perceber nessa lua nova que quando a gente se afasta da nossa essência, a gente paga um preço muito alto. Quando eu me afasto da minha essência, daquilo que eu sou, eu perco o quê? O meu entusiasmo. Eu me torno uma pessoa insatisfeita. Eu me torno uma pessoa insegura. Então o seu Sol, ele tem uma missão muito importante, onde você vai ter mais vitalidade, desde que você se conecte com essa força. Por isso que eu perguntei aqui, aonde está o seu Sol? Qual é a sua essência solar? Você trabalha ela? Quem tem Sol em signos de fogo, Leão, Áries e Sagitário, vocês que são arianos e leoninos e sagitarianos, vocês precisam viver com intensidade, arriscando-se, vivendo novas experiências, precisam explorar a vida, não ter medo de se expressar, de serem autênticos. Por isso que a vida coloca vocês sempre em desafios. Sempre tem um problema, sempre tem um processo. Por quê? Para que você seja corajoso, para que você viva isso, para que você viva essa emoção que é ter um Sol no signo de fogo. O fogo ele pede esse movimento, o fogo é a vida, o fogo é o espírito. A galera que tem Sol em Touro, ou Virgem ou Capricórnio, do elemento terra,
vivem mais as questões materiais. Então, é trabalhar sem ter que carregar o peso, o peso do mundo nos ombros. É você servir, mas você também desfrutar desse servir, sentir prazer nas coisas materiais, mas também não se apegar muito. Por isso que quem tem o Sol em Touro, o Sol em Virgem e o Sol em Capricórnio são pessoas que vieram para conquistar coisas materiais, para viver o bom da matéria, o comer, o dormir, aquilo que o dinheiro pode proporcionar, é viver e habitar o próprio corpo. Então você vive isso? Você cuida do seu corpo? Você cuida da sua saúde, da sua vida financeira? Pessoal que tem o Sol em ar, né? Gêmeos, Libra em Aquário. O ar, ele é o mental, ele é a comunicação. Qual é a qualidade das suas trocas, dos seus relacionamentos? Geminianos, librianos e aquarianos se relacionam com as pessoas. Você é do tipo que troca, que faz amizades, que dá risada, que é mente aberta, ou você se fecha no seu canto, no seu mundo e não fala com as pessoas aquilo que se passa dentro de você? Se você tem um Sol no elemento do ar, você tem que abrir sua mente, você tem que conhecer pessoas novas, tem que inovar, ser leve, mutável, trocar, se relacionar. Isso com certeza vai te trazer mais brilho. E quem tem o Sol no elemento da água? Quando a gente fala de Câncer, quando a gente fala de Escorpião e de Peixes, é sobre sentir. A água é o sentimento. Eu bebo a água, eu sinto ela, mas eu bebo, eu me nutro dela. Necessito de água para sobreviver. Então, é sobre você cuidar do outro sem se abandonar. É sobre você ser intenso naquilo que você sente mesmo. É sobre você não se sentir vulnerável só porque você é sensível e empático. O Sol em água, o elemento água, é sobre sentimentos, é sobre empatia, é sobre diluir, dissolver. Tudo que a gente coloca em água se dissolve. Então a água, ela é fluida, ela se molda aquilo que ela quer. Então quem tem o Sol no elemento da água tem que se conectar com as emoções, tem que trabalhar a parte emocional e intuitiva e até espiritual. E nesse período de Sol em Leão e de Lua Nova em Leão, a gente tem a semente, a gente tem a faca e o queijo na mão, como a gente costuma dizer aqui, pra gente plantar aquilo que a gente quer plantar, desde que tenha autenticidade, desde que seja aquilo que o seu coração, ele tá pedindo neste momento. Sem medo de julgamento, sem medo de ser diferente. Então, comece algo novo. Pode ser um canal no YouTube, um perfil no Instagram. Fale sobre você. Se pergunte quem eu quero ser, eu gosto de quem eu sou hoje. E se eu não gosto, como que eu posso mudar? Eu gosto do que eu vejo no espelho? Qual é a energia que eu estou emitindo para os outros? Mas eu cuido de mim? Isso é a temporada leonina neste momento, que a gente tem que saber aproveitar. Então eu espero que vocês aproveitem esse período de Lua Nova em Leão. Já faço um convite aqui, que na próxima segunda-feira, no dia 27 de julho, a gente vai fazer uma live. Nádia e eu, a gente vai falar sobre a espiritualidade sem templos, tá? Então a gente vai falar muito sobre essa espiritualidade de forma mais autônoma, sem depender de um espaço religioso. Ou como eu posso cuidar da minha espiritualidade, como eu posso me comprometer com algo espiritual, como eu posso lidar com isso, ok? Então eu já convido vocês para essa live maravilhosa. Comentem aqui qual é o seu signo solar, qual é o seu Sol, e se você sabe qual é a área que você tem Leão no seu mapa, comenta aqui também, por favor, que eu vou adorar responder vocês, tá bom? Então mandem esse vídeo para os seus amigos e para suas amigas, comentem, dê sugestões de vídeos também. Agradeço a presença de vocês, vejo na próxima semana, um beijo e até mais.